Eduardo Cartacho, cara, um grande prazer estar recebendo você aqui nesse Prazer é meu. bate-papo da Nitro. E antes da gente começar, só me conta um pouquinho, e para o pessoal também que vai acompanhar, bem rapidamente um pouquinho da tua trajetória. Ok, eu sou engenheiro eletrônico, formado no antigo Cefet. Eh, Sou da turma de 88, então já faz bastante tempo, né, sou do milênio passado, da época que se ensinavam ainda os transistores, né, hoje já nem existe mais. Eh, de lá eu me formei e já estava trabalhando na Siemens Telecomunicações, fiquei 11 anos na Siemens, na área de engenharia de processos, na fabricação de equipamentos de telecomunicações. Depois fui para a área de treinamento, fiquei 6 anos na área de treinamento, ensinando os clientes a usarem os equipamentos, né, sistemas de Uhum, transmissão. E de lá eu fui para a indústria automobilística e mudou totalmente minha vida. Aí eu fiz o lançamento da fábrica da TriTech Motors aqui em Campo Largo, que é a fábrica do motor do Mini Cooper, né, a uhum. joint venture na época da Daimler Chrysler. Chrysler com a BMW, né. E eu era o responsável pela melhoria de processos na fábrica, né, então a gente foi para lá quando ainda era um barracão, e participei da inauguração da fábrica, da formação do pessoal, ensinando os procedimentos do Lean Manufacturing, Uhum, participava das reuniões da semana de integração, eu tinha 2 dias de treinamento com todos os funcionários, né, onde a gente explicava todos os conceitos do Lean Manufacturing. E de lá eu fui para aí comecei a mexer em outras indústrias, né, fui para a uhum. parte de fabricação de para-choques, para lá para o parque da Audi, Renault, participei do lançamento quando a Frontier foi Foi lançada aqui, lançado. Aham. participamos do lançamento e do desenvolvimento do para-choque delas aqui, também do Citroën C3 lá em Porto Real, da Citroën, participamos do painel de porta, tudo isso era o nosso na época eu era o gerente da engenharia industrial, né, Uhum, então nós fizemos todo esse desenvolvimento, então lá nessa indústria eu era o gerente do Lean Manufacturing e gerente da engenharia industrial, e também assumi a parte de gerente da montagem just in time, onde a Volkswagen mandava o sinal e a gente recebia as informações e montava os para-choques na sequência que os carros iam ser montados dali a 1 hora. e você falou, né, de Lean Manufacturing, né. O Uhum. que que é esse conceito? Da onde que veio isso? Para que Certo. serve? Eh, Vou tentar simplificar. O termo é fabricação enxuta, Sim. né. Enxuta como? Vamos pensar, assim, num Excel da vida, Hum. um Word. Você pega lá Microsoft Word, tem um monte de funções naquele menu ali. Sim. Você não usa nem 15% daquelas funções, 20% às vezes. Tem muita Uhum. função que você nem imagina. Ainda mais Excel. É, né. Então, o Lean é aquilo que você elimina tudo aquilo que você não usa e fica só com o essencial. Essencial. Ou seja, você fica com o enxuto e a partir do enxuto você trabalha eliminando desperdícios, né. Então Uhum. você faz, com menos tempo entre o pedido e a entrega, ou seja, Sim. redução do lead time, né. Eh, Você tem, redução de desperdício, redução de custo, melhoria de qualidade, melhoria de eficiência e facilidade de implantação de novos lançamentos, né, Uhum. porque ele já entra mais redondo no processo, né. E aí isso passa por uma metodologia, uma forma de análise que vai te Isso, apontando esses caminhos. isso mesmo. Aí daí nasceu, né, isso foi um estudo na época de 84, 1984, é um Uhum. estudo antigo, que o MIT ele fez, uma análise na época para saber por que que as técnicas japonesas estavam fazendo tanto sucesso nos Estados Unidos, Uhum. né. E escreveram um livro chamado A Máquina que que transformou o mundo, né. E ali eles constataram que aquela não era uma moda dos japoneses, do modo deles produzirem. Eles realmente tinham um fundamento muito bom por trás. E aí começou a nascer o tal do Lean Manufacturing, né. Depois disso a Motorola, ela desenvolveu o Six Sigma, né, Uhum. que é
Porque o Lean, ele enxuga e diminui os desperdícios. Sim. E o Seis Sigma diminui a variabilidade. Diminuir variabilidade sem diminuir desperdício, você vai gerar desperdício sempre do mesmo tamanho. Exato. Né? Então, se você aplicar o Lean, que você enxuga, reduz, eh, elimina os desperdícios, trabalha com valor agregado, né? E elimina o máximo do valor não agregado, daquilo que não tem valor agregado. E aí você aplica o Seis Sigma, Sim. que você diminui a variabilidade do produto, né, então você passa a ter uma certeza do resultado. E essa certeza, essa confiabilidade, você traduz em qualidade. De qualidade. Né. Bem interessante. E aí você fez isso em grandes indústrias, e hoje você faz isso em outras indústrias, como que funciona? Sim, desde 2003, 2004, eu passei eu montei uma empresa de engenharia, de consultoria, e depois disso eu venho prestando serviço em várias empresas no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na Argentina, eu já fiz no Paraguai Uhum. também. Eh, então é um olha, são centenas de clientes, né, que variam. Aqui, por exemplo, tem a indústria automobilística do Paraná, tem o Boticário, foi meu cliente, né, na Uhum. fabricação de cremes e perfumes e tudo mais. Eh, Trabalhei com espumas, né, assento de carros, Sim, sim. parte de injeção de espuma, montei uma fábrica em Normativa. Taubaté na Uhum. época, ajudei idealizei a fábrica, né. A Uhum. fábrica ela começou a ser construída, aí chamaram a uma consultoria alemã para dar assistência, e eles me conheciam e me colocaram no time. E a fábrica era um barracão, aí eles só tinham comprado um equipamento, eles não tinham ideia de como ia continuar a fábrica, e eu que desenhei o resto da fábrica. "Olha, vocês vão fazer assim, o processo vai fazer assim, vai ter uma máquina que precisa fazer isso, vai ter o processo que vai passar daqui para lá e tudo mais". Foi muito interessante. Na época, a Volkswagen, quando fez a homologação da fábrica, disse que era a fábrica de conceitos mais moderno que eles já tinham visitado. E eu nunca Legal. tinha visitado uma fábrica de espuma. De Eu espuma. só tinha visto algumas fotografias, mas sempre analisando os Os fundamentos, fundamentos. os conceitos que era inerente àquela atividade, o Uhum. que era a melhor forma de fazer. E por isso foi bom, porque eu não conhecia os erros dos Os outros, vícios. vícios dos outros, as formas, eh, costumeiras de fazer, e eu tive que pensar numa forma racional partindo do zero. E a Volkswagen reconheceu como sendo uma das mais, eh, inovadoras da época. Eu imagino, assim, que nessa trajetória, você está falando que você participou de projetos grandes, fábricas muito grandes, onde com certeza tinha muita gente qualificada, muita forma de conseguir dados, né. Quando a gente fala de Six Sigma, Uhum, dados são essenciais, né, se sim. você não mede, você não vai ter a variabilidade e tal. Mas na tua experiência de consultor, isso é padrão? Ou esses ou isso é raro, dependendo do tamanho da fábrica, às vezes o cara Olha, está ali fazendo um voo cego na produção? geralmente o que acontece, na maioria das vezes, em que eu presenciei, Uhum. as pessoas naufragam num mar de dados. Hum. Tem dados demais e zero de informação. Ter dados não significa ter informação. A informação é o processamento do dado de forma objetiva e estruturada com uma inteligência, Uhum. né. Você ter um monte de dados não quer dizer nada. Você vê uma tabela, e daí? O que que essa tabela está te dizendo? Está te dizendo números. Uhum. Se você não tem o que você precisa, onde você precisa chegar e onde você está para poder medir, a informação está na comparação entre o que você deveria estar e onde Onde você você está. está? Isso é informação. O número não quer dizer nada. Por exemplo, você vendeu R$ 100.000 Uhum. no mês, vamos supor, vendeu R$ 100.000 no mês. Tá, isso é bom ou ruim? Não sei, eu não tenho parâmetro. Quanto que você tem potencial para vender? Eu tenho potencial para vender 1.000.000. Eh eh, por que que você não está vendendo 1.000.000? Então 100.000 é pouco, né. Ou o Uhum. teu potencial é: "Pô, normalmente o meu mercado está absorvendo 80, eu consegui 100, pô, 100 é super bom".
né. Uhum. Então o 100 não quer dizer absolutamente nada, se Se você não não tiver tiver o comparado. parâmetro comparativo, né. E geralmente o parâmetro comparativo vem da tua meta, do teu objetivo. Onde a empresa, eh, eu não sei se eu posso falar aqui, é até pejorativo, Hum. mas eu vou arriscar, Manda tá. ver. Só tem 3 jeitos, 3 formas do dinheiro sair de um cliente para um fornecedor, Sim. né, de uma pessoa para outra. Hã. Uma é roubar dessa pessoa, que não é o jeito certo, Sim, isso aí, mas muita gente faz isso, infelizmente. né. Vende sem entregar, você vê Sim. nesses, eh, Promessa de sites aí, entrega. promete, não entrega e tal. Isso é roubar. A outra forma é pedir doação, né. "Ó, você pode contribuir", né, essa é uma forma. Mas nem todo mundo tem vocação para ficar pedindo o tempo todo, não pode passar a vida inteira pedindo. Uhum. E a terceira forma é entregando alguma coisa em troca, Sim, algo de valor. algo que a pessoa dê valor, Uhum. algo que a pessoa tenha interesse, né. Agora, se uma pessoa tem interesse é uma coisa, se 1000 pessoas têm interesse, opa, aí já tem negócio. Então, se eu me preparar para atender uma demanda, né, eu tenho que medir o que que essa demanda Uhum. precisa. E aí eu vou gerar os meus indicadores para movimentar os meus objetivos em função o que o mercado está pedindo para atender o meu objetivo, que é gerar fluxo de capital do mercado para a empresa, Sim. né. Então, pelo que eu estou entendendo, não adianta muito então eu ter os meus parâmetros eles não são internos. Meu paradigma está fora. Teu paradigma começa lá fora e Uhum. desdobra internamente. Aí eu preciso entender o que está fora, desdobrar isso, Primeiro você tem que quantificar porque o muitas vezes quantidade de produtos por hora. não serve para nada. Se você faz 1000 por hora e o teu mercado consome 800 por hora, você vai entupir teu estoque. Hum. Você está transformando capital em produto parado, Uhum. né. Aí isso aumenta o teu lead time, o teu tempo de atravessamento, Sim. né. E aí o teu capital de giro aumenta, porque se demora mais tempo para o produto sair de dentro da empresa, você tem que botar o dinheiro aqui e sair lá, né. Uhum. Se vai ficar mais tempo, você vai ter que ter mais dinheiro lá dentro, sustentando aquele material que está parado. Ou seja, muita empresa quebra por excesso de estoque, né. Então o estoque ele não pode ficar guardado, ele tem que girar o mais rápido possível, por isso que o lean, o enxuto aí desenvolveu o processo chamado just in time, o Just sistema in just in time. time, produz o que precisa, na hora que precisa, na Uhum. quantidade necessária, né. E como contenção, para evitar, eh, tropeços ou algum perda de oportunidade, você Uhum. cria estoques estratégicos que funcionam como pulmão para absorver um uma demanda excessiva e Sim. não planejada por um determinado intervalo de tempo, desde que ela tenha uma probabilidade de existir, Ok. né, ou uma falha interna que você tenha na empresa que não consiga abastecer o teu estoque de produto Uhum. acabado, e esse estoque consegue segurar a demanda até que eu consiga resolver o problema internamente. Então, o estoque existe como um pulmão de segurança para desconectar uma fase da outra, onde você tem uma liberdade para trabalhar Uhum. aqui, independente do que você fizer aqui, não vai afetar o lado de lá. E independente do que acontecer ali, não vai afetar o lado de cá. Então, o estoque funciona como uma barreira de proteção, uma blindagem entre fases que não são síncronas. Porque você, por exemplo, consórcio de veículos. Ah, que Hum. bacana. Eu vendo só para consórcio. Eu faço carro só para vender via consórcio. Uhum. Teoricamente, minha vida está certa, né? Eu sei quantas cotas eu vendi, que dia que vai Perfeito. ser vendido e Quantas que vão ser carro, contempladas que por carro que eu vou mês? entregar naquele mês. Quantos Legal. carros? Beleza, né? Mas não é assim. O cara vai e negocia aquela cota, ele tira um outro carro num outro lugar, Sim. usa o crédito, não tira o carro, deixa para o final. Você não consegue sincronizar o mercado com produção. Uhum. Por isso, você tem que ter um determinado nível de estoque. A menos que você seja uma produção,
por encomenda, né? Aí você faz o que o cliente pede, do jeito que o cliente pede, no prazo que você consegue fazer. Aí você, como está enxuto, você vai E vai fornecer num prazo menor. Por exemplo, você vai fazer um móvel, uma cadeira dessa daqui para uma decoração de uma casa que você comprou, né? uhum, Eh, Você vai no marceneiro, ele te cobra, R$ 1.000 a cadeira e te pede, 1 mês para entregar. ok. Aí se chega um outro marceneiro, ele te cobra R$ 1.200 na cadeira e te entrega semana que vem. Você vai comprar de qual? Vai depender da minha necessidade ali. Se eu tenho uma emergência, com certeza eu vou pagar mais caro. É, Mas por por estar atendido. ou então, quer dizer, eu ganhei 20% a mais Uhum, só pelo fato de entregar antes, cara. Olha o peso que tem. uhum. Agora imagina que não é uma cadeira, é uma máquina, você está com um ativo parado, Sim, porque está faltando um acabamento. Você tá, por exemplo, você vai fazer uma instalação de uma máquina e precisa fazer uma terraplanagem, precisa fazer piso um piso industrial. industrial, né. Se um cara te cobra um valor bem barato, mas demora um mês, e o outro cobra o dobro do preço e te entrega em 3 dias, cara, o lucro cessante dessa máquina Sim. parada é coberto pelo valor, então sai de graça ele entregar ma Uhum. o mais caro sai de graça em relação ao outro, Ao porque o tempo que a máquina vai ficar trabalhando depois que ele entregou o serviço, e até a data que o outro estaria entregando, ela já gerou receita suficiente para pagar esse serviço e muito mais. então, você vê, a gente estava falando, né, você estava comentando que muita gente fica afogada nesse mar de dados e, com certeza, baseado em métricas de vaidade, em números que acabam distraindo e não consegue extrair o necessário, não consegue extrair o essencial para, de fato, mudar os ponteiros do negócio. Exatamente. E tem um outro erro, Hum, que é muito comum, aliás, é o padrão, hum, né. As pessoas medem o que foi produzido. ah, Por exemplo, você fez 100 peças por hora. ok. Então, 80 peças por hora, 90 peças Uhum, por hora, a meta é 100. Você fez lá, marcou, fez 110 peças por hora, vai marcando quantas peças você uhum. fez por hora, né. Então, no final do dia, você tem lá, hora a hora, quanto que você Quanto produziu. É beleza. isso que todo mundo faz. Só que é o seguinte, a peça que você já produziu, ela já está no seu bolso. Uhum, Ela não é mais problema. O que que é o problema? A peça que você não produziu ainda. Então, se a minha contagem for decrescente, uhum, ou seja, falta na começa fazendo, faltam 100 peças, faltam 99, faltam 98, 97. Meu contador é decrescente, uhum. né. Tá faltando 5 minutos para terminar a hora, aí o cara fala assim: "Puxa, faltam só 3 peças, cara. Corre, 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 termina isso aí", né. Ou faltam 5 peças, "Cara, segura um pouquinho mais, vamos fazer essas peças daí e a gente consegue terminar as 100", Uhum. né, E fecha o e lote. fecha o lote, né. Agora o cara vê o finalzinho, ó, só falta isso, gente, vamos terminar. No final do dia era para fazer 1.000 peças, tem 970. Cara, só faltam 30. Vamos lá. Agora, se o cara tá fazendo contagem de baixo para cima, já fizemos 970, tá bom, Uhum. né. Ou, por exemplo, a minha produtividade deu 97%. Porra, legal, né? Parece bom. Show pra caramba, né? Aí se eu falar para você, faltou 3% para você completar 100%. Uhum. Faltou só 3%. Eu estou medindo o teu 3%. Teu objetivo é zero, Hum. né. Você não, Você muda o cara, foco. quando você chega em 3%, pô, por que, cara? É um Faltou tão esforçozinho de pouco? nada, 3%, cara, é só um apertãozinho ali, você conseguia chegar lá. Pô, Uhum. é mesmo, né, cara. Então, por isso que a gente tem que medir o que falta, porque o que falta é informação, o que eu tenho não é informação, o que eu tenho é dado. Uhum. Tá? Porque o que eu tenho já está no bolso, eu não vou fazer nada com isso. A minha decisão tem que ser tomada em relação ao que eu não tenho, para saber se o tempo disponível e a capacidade instalada conseguem reequacionar isso daí, para no final do dia ou no final do período eu conseguir entregar minha meta. Senão eu tenho que avisar meu cliente que eu não vou conseguir entregar no Então prazo. Ou senão eu vou ter que fazer alguma outra alternativa. uhum. Então a minha informação não está no que eu tenho, está no que eu não tenho, e isso que tem que ser mudado. Então os indicadores é sempre em cima do que falta e não em cima do que tem. E me conta uma história que você já me contou um outro dia,
que você chegou numa fábrica e pediu para eles te mostrarem a máquina mais importante que eles tinham lá, qual que era a principal? Ah, é isso aí. Isso, em qualquer lugar que você vai, numa loja, numa fábrica, em qualquer lugar, qual que é o equipamento mais importante que você tem aqui nessa empresa? Ah, o cara vai mostrar um equipamento sofisticado, um robô, um não sei o quê, um centro de inspeção. Negativo. O equipamento mais importante que você tem é aquela impressorinha que está lá na expedição. Sem ela, você não emite a fatura e você não entra o dinheiro dentro da empresa. Então, você tem que ter foco não no que você está fazendo aqui dentro, mas o que está saindo na expedição. Você vive para escoar coisas na sua empresa. E você só escoa essas coisas através de um documento fiscal que é gerado através da impressora, porque se você, aquela impressora falhar, ela não comunicar com o servidor, caiu a rede, o caminhão não sai, porque ele não gera o ramaneio, não gera documentação de viagem, ele não sai da doca. Então, de nada adianta todo aquele esforço que você teve lá na frente, se você não faturar. Então, por isso que eu digo que uma empresa, a diretoria da empresa devia ser um mezanino em cima da área de expedição. Uhum. Porque ali o cara está vendo o fluxo de material saindo. Sair material significa Vendo. dinheiro entrando no bolso, cara. Se não está saindo material, pode ser por quê? Se não está saindo produto, não estou tendo dinheiro para matéria-prima para poder produzir, estou tendo Uhum. problema de equipamento que eu não estou conseguindo produzir, ou eu não estou tendo cliente Hum. que está comprando. Né? Um é problema comercial, o outro é industrial, o outro é logístico. Aí me fala uma coisa, a impressão que eu tenho é que tem muitos negócios que o pessoal, assim, eles não percebem os pontos cegos. E aí, muitas vezes o foco está para dentro, como você estava falando, né, Uhum. essa impressão que às vezes ali a máquina mais importante é aquela máquina mais tecnológica que ele comprou, mas a visão está fora, né. Um dos pontos que você comentou: "Puxa, às vezes eu não estou vendendo, né, mas poxa, eu vendo isso há 30 anos e". O mercado muda, né? O mercado muda. Então, realmente, existe uma tendência. Você conhece aquele João Bobo? Aquele Sim, brinquedo? sim, sim, É, eu é lembro dele. uma bexiguinha, ele, você bate, ele vai, volta e fica parado. Sim. Tudo na vida tem uma posição de estabilidade. Uhum. Tudo na vida é um João Bobo. Você bate nele, ele volta para a posição de equilíbrio, de estabilidade dele. Uhum. Na empresa é a mesma coisa. Nós temos as condições de estabilidade da empresa, dos funcionários, cada um gosta de ficar do seu jeito estável de ser, Uhum. né, não gosta de mexer muito. Homeostase. E aí às vezes você está forçando, você está conseguindo, mas o João Bobo está inclinado, você tirou a mão, ele volta, Uhum. tá. Então você está lutando contra a natureza. Então, é muito importante entender que a empresa, ela não existe para produzir aquele bem. A empresa produz aquele bem para poder atender o objetivo, que é transferir dinheiro do cliente para o fornecedor, Uhum. para o próprio bolso. A empresa existe para gerar negócio, para gerar faturamento. Se ele não gera faturamento, ele não é uma empresa, né. Então, as pessoas, elas, às vezes se acostumam com uma receita que deu certo e acham que essa receita vai durar para sempre. E, às vezes, tem sorte, muitas vezes eles têm sorte. Algumas vezes, eles vão acompanhando as mudanças do mercado, mas de forma reativa. Uhum. E poucas são mais proativas e vão além. E essas acabam, em alguns casos, dando com os burros na água, aprendendo com os erros e voltando atrás e corrigindo, Uhum. né, se ele fizer isso de forma planejada e não atabalhoada, né. E outras, fazem isso, com sorte, que vai dar certo e, né. Então, Ter eu acho, coragem. é, empreender, cara, é muito difícil. É uma dádiva. E hoje em dia, antigamente o cara ele estava competindo às vezes no bairro dele, na cidade, no estado, no país, mas hoje em dia a competição. Tá complicado, porque hoje na internet você tá vendendo esse negócio daqui, o cara pega um celular, dá uma olhada, consulta, não, tá caro, eu tenho por tanto em tal lugar. Então hoje, se você não tiver junto com o produto um serviço, uma boa reputação, onde você,
passa a não ser um vendedor, mas um 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 orientador, né, para orientar o cliente na melhor compra que ele pode estar fazendo, Uhum. né, entendendo a necessidade do cliente, indicando o melhor produto, né, em vez de ficar empurrando um produto. Quanto melhor você for nisso, mais confiança você vai ter do teu mercado, e Uhum. mais você vai ser consultado e mais você vai ser, vai crescer, né. Mas você só vai fazer isso, não só porque você é bonzinho ou porque você usa grife e tal, é porque você tem um preço que é coerente com o que o mercado está disposto a pagar. E não tem nada mais caro do que você comprar uma coisa que você não usa, né. Sim, sim. É, às vezes a gente não resiste à tentação, mas isso é da natureza humana. Com certeza. E me fala uma coisa aí, uma pergunta, uma pegadinha. Hum. Qual que é a forma mais complexa de resolver uma coisa simples? Você que foi para as empresas, geralmente quando o pessoal tem um problema, eles te chamam. Uhum. "Cara, tô com um problema de produção, tem algum tipo de problema que está Certo. acontecendo", e eles vão lá para você Hum. ajudar a resolver. Tá. Tem uma matemática que é infalível. Se você pegar o melhor especialista do planeta numa determinada característica, Hum. e você der para ele resolver aquele problema, aquela especialidade, ele tem chance, 20% de chance de, eh, acertar, desculpa, 80% de chance de acertar na primeira tacada. Uhum, Ele tem 20% de chance de errar, né, não ser aquilo que ele colocou, mas ele uhum. tem 80% de chance de resolver o problema, porque ele sabe, ele é especialista. Mas se ele errar, ele vai ter 80% de chance de errar na próxima vez. Porque é o seguinte, ele cai de 80% de chance de acertar para 20% de acertar na segunda Uhum. tentativa. Sim. Porque quando ele mexer no sistema que estava quieto, ele foi lá e introduziu uma mudança. Se essa mudança foi feita em cima de uma coisa que ele não tinha entendido perfeitamente, essa mudança vai combinar com o que tinha de uma forma que ele não Que imagina. ele não imagina. E essa mudança vai gerar uma consequência que vai ficar muito mais difícil dele achar a solução. Por isso que ele só vai ter 80% de chance de errar na segunda vez. Uhum. Porque agora ele não sabia o que que era, agora sabe muito menos Sabe ainda. menos ainda. Porque o efeito que ele criou, Ele não combinado consegue com uma coisa que entender. ele não sabe, gerou uma coisa que não sabe ao quadrado, Uhum. né. Então, eh, uma boa solução de problema, tem até nome para isso, é o MASP, né, Método de Análise e Solução de Problemas, né. Eh, ele tem que ser feito, a Toyota desenvolveu o método dos 7 passos, né, o A3 deles, com os 7 passos pra solução de problema. Você tem que identificar bem o problema, ver qual é a causa raiz do problema e combater a causa raiz. Mas também tem a parte da implantação da solução que você vai aplicar, que se ela não for feita corretamente, ela vai dar outros erros, né. Então Uhum. ele é uma cadeia de soluções. E tem uma regra, que essa é regra minha: 100% dos problemas, 100% dos problemas, posso até dizer que é 110% dos problemas, são criados pela melhor ideia. Como que funciona isso? É, a mel todos os problemas que existem foram criados pela melhor ideia. Hum. Como? Porque não quer dizer que a melhor ideia seja a ideia correta. Sim. Foi a melhor ideia que eu tive com base na análise que eu fiz. Uhum. Se eu fiz uma análise ruim, a minha melhor ideia Ela vai vai gerar o problema. hum. Nem toda melhor ideia gera problema, porque a melhor ideia que foi bem analisada, bem estruturada, ela vai resolver o problema sem gerar consequências, sem gerar efeitos colaterais. Mas 100%, 110% das tentativas que os caras fazem de solucionar um problema sem fazer a análise adequada, sem ter todas as informações, todas as análises, com certeza ele vai gerar um problema consequente. E você, na tua experiência, você viu muita gente tentando fazer isso com as premissas erradas? Sempre.
E é ali que eu ganho dinheiro, né? Eu brinco que eu sou especialista em hortifruti grangeiros. Pepinos, abacaxis e abobrinha. É resolvendo o problema que a gente se destaca no mercado, né? Hoje, um profissional, ele é um bom profissional na medida em que ele saiba resolver problemas, né? Então, a gente, na área de consultoria, muitas vezes a gente entra para consertar o problema criado pela melhor ideia da equipe anterior que fez uma implantação mal feita. Porque não analisou direito a demanda, não analisou direito o gargalo, onde é que estava, não analisou direito a capacidade da máquina, não fez a especificação correta num caderno de encargos do equipamento. Então ele faz uma máquina, a produtividade dela, eu preciso de uma máquina que faça 100 peças por hora. A máquina faz 100 peças por hora. Só que ela gasta 3 horas para trocar de ferramenta para fazer outras 100 peças. 100 peças. O cara não especificou o tempo de setup, né? Uhum. Então, esses tipos de soluções que são implantadas no dia a dia, muita gente vai by the book, né? Vai na prateleira, tal empresa fez assim, isso. vamos fazer igual. Só que aquela empresa resolveu aquele problema com base nos requisitos que aquele problema tinha naquela empresa. Lá. Agora, eu vou implantar uma solução aqui para solucionar um problema que não é esse, é outro, e eu vou pegar e casar essa solução em cima dessa, o que vai acontecer? Vai casar. Vou gerar mais problema. Efeitos colaterais. Uhum. Né? Eu não ataquei a causa raiz, eu importei a solução de um problema que não é meu, né? E vou querer fazer um resultado bom. Não vai dar certo. Então, a fundamentação é entender o problema, entender os fenômenos envolvidos ali para entender o problema, conseguir simular, se possível, o problema. Ó, tá vendo? O problema aconteceu por causa disso. Reproduzir. Essa peça quebrou? Ah, quebrou a peça. Mas por que ela quebrou? Ah, porque foi a vibração da mesa, foi a forma de colocar o copo na mesa. Qual é a forma? Ah, foi a forma de colocar o copo na mesa. Ah, então vamos testar. Coloca de várias formas. Não quebra. Então foi a forma. É outra causa. Uhum. Então você tem que abandonar isso e, e ir para outra causa. O que eu sempre digo é o seguinte: imagina uma cena do crime. Aconteceu um crime aqui. Então Uhum. o que se faz? Isola a cena do crime para não ter nenhuma contaminação, né? E aí você vai dizer assim: ah, ele morreu porque alguém atirou nele. Cadê o furo da bala? Cadê a bala? Não tem. Então não foi tiro. Então esquece a arma. Então você tem que, quando você tem uma cena do crime, quando você tem uma cena de um problema, você tem que primeiro tirar do cenário tudo aquilo que não foi de Que fato. não é. O que não é, porque é fácil, né? Ó, isso aqui não foi. Porque se tivesse sido, teria acontecido isso. Então, como não aconteceu, isso não é. Tira fora. Uhum. Então você vai limpando, limpa, enxuta, enxuga, né? Enxuga. Vai limpando, aí só sobra o essencial. E aí você começa a trabalhar em cima do essencial. Senão você trabalha em cima do mar de dados. E quanto mais dados você tem, mais confuso você fica. Uhum. Mais difícil fica de tomar uma decisão, gerar correlações. Engraçado que parece que a gente vai num caminho assim, onde o Lembra-se problema ele não se resolve com tecnologia, necessariamente. Mas como que o cara trabalha hoje sem tecnologia? a tecnologia ela permeia tudo, né? Então, os mecanismos de diagnósticos vêm da tecnologia, Uhum. né? Os mecanismos de informática que processam os dados para você. Hoje a inteligência artificial ajuda você demais na hora de Fazer uma análise. fazer uma análise, né? Então, esses dias eu até estava com uma dúvida, né? Eu estava em dúvida se eu fazia uma coisa ou outra, né? E aí eu joguei na inteligência artificial, ó, com base nisso, qual seria a melhor alternativa? A alternativa mais racional, né? Uhum. Considerando que emocionalmente eu tendo para essa Essa solução. solução. Pô, cara, levei um baile. Nossa, eu tive Que engoliu orgulho. que engolir o orgulho, rapaz. Eu tive que aprender ali a controlar meus impulsos, porque eu ia fazer realmente uma besteira. Então a gente tem que usar a tecnologia, tudo que tiver a nosso dispor, para. Porque é o seguinte, né? O dinheiro é limitado, né? É finito. Uhum. Hoje a gente transforma o nosso tempo em dinheiro no trabalho, né? Sim. E quanto menos tempo gastar para o mesmo dinheiro que vai receber,
né, eu estou aumentando minha longevidade, Sim. né, meu tempo de disponibilidade mais tarde para poder usufruir desse dinheiro arrecadado, né. Então, a tecnologia, hoje, quem não usa e se dá bem, é porque tem um feeling extremamente prodigioso, e isso é Uhum. raro. Isso é raro, Você com não pode certeza. considerar isso na equação, você tem que tirar fora esse elemento da sorte, da vocação da equação, você tem que ir no lado que é realmente mais cartesiano, né. E na tua experiência então, o que que o cara precisa para ele conseguir alinhar isso então? Tecnologia e fundamentos. Porque eu vejo por aí muita gente investindo em tecnologia, e tecnologia hoje ela é muito interessante, ela em vários fóruns você descobre coisas novas, eh, poxa vida, cada hora parece que surge uma nova bala de prata para um determinado tipo de problema, e viram modinhas parece, olha agora todo mundo vai para cá, agora todo mundo vai para lá, agora tudo se utiliza IA, né. Mas Hum. a impressão que eu tenho, parece que tem gente que deixa os fundamentos e vai só atrás das modinhas. É, é uma tendência, né, o tal do João Bobo, as pessoas querem um caminho, mais fácil, né, deixar uma posição de menor esforço. E a IA é um perigo para todo mundo, porque ela dá a resposta, mas se você não tiver capacidade de interpretar aquela resposta e avaliar aquela resposta, Hum. a gente sabe que quando a IA não tem informações suficientes, ela preenche aquela lacuna com alguma coisa que ela inventa, Hum. né. Então, se você não tiver bons fundamentos e entender direitinho da onde que vai evoluir naquele negócio, você passa a ser você passa a ser um passageiro, não é mais um piloto, né. Os fundamentos então eles possibilitam que se É. façam boas A perguntas. física, a matemática, né, A lógica. a lógica, não vão te deixar jamais, né. Então a física, a matemática, a economia, você consegue resolver boa parte dos teus problemas do dia a dia, né. Interessante isso aí. Poxa Eduardo, muito legal, ah, essa rápida conversa justamente para a gente, Hum. eh, trazer um pouco disso e talvez trazer para o pessoal, alguns insights, Hum. porque tá todo mundo correndo atrás, está todo mundo querendo fazer o melhor. E as informações elas chegam por vários canais diferentes. Sim, sim, sim. Pra a gente conseguir às vezes, equalizar isso aí, pode ser o bom caminho que a gente precisa É. para uma boa solução de Ne problema. nessa globalização onde tudo virou massificado, né, a a particularização da situação ficou cada vez mais difícil e cada vez mais necessária, porque na diversificação nem todo mundo faz exatamente a mesma coisa. Uhum. Cada um faz com uma característica diferente, e você aplicar soluções de prateleira que não estão avaliadas para aquela situação, vai gerar problemas consequentes, Uhum. né. Então, hoje, é cada vez mais importante você ter uma boa referência, um bom estudo, né, nem uma visão externa ajuda muito, né, por isso que as consultorias, elas têm o seu valor, São né, importantes. eh, porque quando ela vem e dá uma visão, e essa visão é bem balizada e esclarecida junto com a empresa, e a empresa avaliza aquela decisão, Uhum. aquele relatório, ela diz: "Ó, realmente isso daí realmente viu coisas que eu não estava percebendo", né. Aí o negócio tem um casamento e as indicações, às vezes, um bom relatório, a empresa já consegue andar a partir dali sozinha, né. Aí a empresa pode chamar a consultoria só para dar uns ajustes em alguns pontos falhos, mas o relatório em si já é 80% do caminho andado, do diagnóstico, o relatório do diagnóstico, de um bom diagnóstico, né. Então eu acho muito importante, no mínimo, uma boa avaliação, um bom diagnóstico por um especialista que tenha, eh, tempo de campo, né, que tenha Uhum. participado muito do Gemba, né, estado no dia a dia, Ou seja, né, sofrido alguém as ações do dia a fazer o dia, caminho, ir lá para o chão eh, de no chão de fábrica, fábrica, ter que trabalhar do lado do participar operador, entender participar do como é que faz, processo. sentir as dores ali de calçar o sapato do operador, né, vamos Hum. dizer assim. Então,
É muito importante isso. Essa integralidade, né, essa visão de que uma indústria ali, uma empresa, ela é integral, ela não é só produção, ela não é só venda, ela não é somente a compra do material, é muito interessante, porque às vezes os clusters que a gente fala, né, Uhum. eles acabam dominando certas áreas da empresa e geram um desequilíbrio. Sabe que se levantou um ponto crucial. Vamos falar da biologia um pouco. Hum. Nós somos um organismo. O Uhum. que que é um organismo? É um conjunto de órgãos. Sim. Imagina que o meu corpo vai dizer o seguinte: amanhã vai ter uma maratona e eu vou ter que correr. Meu coração bate 80 vezes, vamos supor, 80 vezes por minuto, Ok. 60 vezes por minuto que seja. Na corrida ele bate 120 por minuto. Então eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou correr tal hora, meu coração durante tanto tempo vai bater mais, então eu vou bater, 5.000 batidas num determinado intervalo de tempo. Uhum. Então eu vou fazer o seguinte: vou aproveitar hoje que estou sossegado, Pra vou adiantar as batidas aqui agora, né, aí quando chegar lá, em vez de eu fazer 120, eu vou lá, eu passo de 60 para 80, 85, olha, eu não saio da minha zona de conforto e chego até o final dou com as mesmas 5.000 batidas. Show, né? Hum. É, só que na hora que eu tô na corrida, meu músculo tá correndo, a musculatura tá pedindo oxigênio, o oxigênio tá pedindo pro pulmão, o pulmão tá respirando, mas não tá mandando lá porque o coração não tá bombeando esse negócio. Não, já fiz minha parte, vocês que se virem aí, vocês passam de vocês. As minhas batidas eu já dei, né? Ou seja, quando um organismo, uma parte começa a trabalhar independente de outras, sem ter a relação de ação e reação, começa a gerar desequilíbrios. A empresa é a mesma coisa. Então, quando um departamento vive por si e não como uma parte de uma engrenagem que tem inputs e outputs, que são mecanismos de interações que existem entre toda a empresa, esse daí gera um câncer dentro da empresa. Como se ele tem geração espontânea. Ele se desenvolve e se como é que chama? Hipertrofia, né. Uhum. Então, a empresa tem que ser considerada como se fosse um organismo. E um organismo, ele tudo que está lá dentro é necessário. O que não é necessário é extirpado. Você não tem nada que não é necessário dentro de você, Uhum. né. Então, tudo que não é necessário, fora. É o que o Lean faz, só fica com Isso. atividade de valor agregado. E aí, tem que ter mecanismos de ação e reação, pedidos e respostas claramente definidos entre todas as etapas do processo, Uhum. né. Então, se eu estou com fome, né, meu estômago manda uma informação para o cérebro manda uma informação para buscar visual para procurar comida, aí eu pego a mão, vou com um talher, trago até a boca, estou visualizando, aí quando eu estou saciado, minha mão eu falo: "Para de a mão não precisa mais trazer", mas tem resto de comida no prato ainda, mas eu não quero mais. Você está entendendo? Existe ação e reação em tudo que a gente faz. A empresa é a mesma coisa. Toda vez que a gente força a mão, dá problema. Um exemplo desses desequilíbrios, né, quando a gente fala de Six Sigma, a gente está falando ali de uma variação de 1 em 1 milhão, né. Uhum, Eh, e a gente fala, por exemplo, assim: "Olha, uma empresa aérea, ela tem que ter Six Sigma, ali na parte da mecânica, da manutenção e tudo uhum, mais". uhum. Mas quantos de nós já tivemos aí a bagagem extraviada, né? É, São 6 sigma lá na mecânica e 2 sigma, talvez, na entrega de bagagem, eu não caiu o avião, mas a bagagem mas a bagagem não chega. tanto que hoje, até hoje, né, eu só viajo com bagagem de mão, né, eu tenho um pane de despachar Né. E bagagem. esse para dar um exemplo de Aham, desbalanceamento, né. isso aí, isso aí. E quantas vezes você já deixou talvez de: "Ah, não vou por essa companhia aérea, esses caras eles É. extraviam minha bagagem". Eles vão fazer alguma eles Ou vão fazer estragam, né, na estragam a minha movimentação, mala. jogam, quebra toda E aí, rodinha e em tudo mais. outros negócios isso também acontece. Tudo. É o tal do negócio. O cara, ele tem que pegar isso daqui e levar lá. Ele pega e joga. Ele não tá sabendo, ele não tá ligado que aquilo ali tá sendo feito para uma entrega a um cliente. Uhum. Um cliente vai ficar com aquele negócio depois.
né. Você já viu como é que o entregador de produtos fazem? Eles pegam as caixas, eles não colocam a caixa, parece que eles têm, sei lá o que que é, eles têm que bater a caixa. Ele gosta de escutar o Eu estalo. acho que isso não Pá, fizer barulho, saco tudo de bem pra ele. cimento, pá, pá, saco de areia, pá, caixote, pá. Ninguém põe, Uhum. eles jogam, você tem que escutar o estalo, né. É impressionante, cara. Essa Eles não estão se disposição. preocupados com o que tem ali dentro, porque o que tem ali dentro vai continuar e vai servir a alguém, Uhum. né. Então alguém está pagando para ele. Mas você acha que isso tem um caráter de cultura de empresa? Falta de visão de mercado. O Como que você cliente leva isso para dentro da não, fábrica? o operador ele isso aí eu vi na prática sendo Uhum. feito. Eu tive numa fábrica no México, né, e eles faziam componentes, do sistema de transmissão de várias marcas de carro. Uhum. E tinha uma Land Rover, uma Evoque, dentro da fábrica, uma zerada, um carro zerado dentro da fábrica. Você está fazendo essa peça para aquele carro. Então o cara viu o produto Uhum. dele dentro daquele carro. Antes ele vê, é uma peça mecânica. Pá, pá, pá. Agora ele vê, puta, tá entrando naquele carro, né? E fica produto. Ele trabalha com orgulho. Então eu passei a colocar em algumas fábricas, que eu tenho sugerido muito, colocar painéis, posters do produto Acabado. produzido, né, no local de consumo desse produto, Uhum. né. O Então, cliente recebendo aquilo. cliente recebendo. Então, aí o que que a o pessoal vê? Eles não estão mexendo com aquilo, eles estão fazendo aquele produto que vai ficar embelezando aquela um piso, né, um piso desse daqui. A empresa bota lá um ambiente decorado Showroom. onde um showroom onde isso daí foi instalado ou num cliente, né. Uhum. Olha como fica bonito esse negócio. Aí quando ele tá vendo ali o produto dele, tá trincado um cantinho, tá com a borda com algum problema, ele já separa. Não, eu iria mais longe, não colocaria isso só lá no chão de fábrica, né, colocaria na contabilidade, colocaria lá no pós-venda, É. colocaria no marketing. É, mas é que quem faz Sim, é sim. ali que começa realmente, mas você tá certo, Isso me lembra a história, né, é isso aí. É para lembrar que a gente não está trabalhando fazendo uma planilha, a gente está agilizando um processo para que o cliente receba mais rápido e pague mais rápido para a gente aqui para poder uhum. pagar as nossas despesas. Alguém passando por Barcelona, né, passando ali, viu a construção e foi perguntar para o pedreiro, né, o que que ele estava fazendo. Uhum. Ele falou assim: "Tô levantando uma parede". Ah, conheço essa história. E Muito aí bem. perguntou para outro, né: "O que que você está fazendo?" Ele falou assim: "Não, eu estou ajudando a construir uma das maiores catedrais da Europa, né, Catedral da Sagrada Família", Isso aí. né. E assim, a gente conseguir implantar essa visão nas pessoas, Ah, e seria uma com maravilha. certeza as informações, quando você tem uma única fonte de verdade na empresa, confiabilidade das informações, né, onde você consegue compartilhar essa responsabilidade de todo mundo, né. "Olha, a informação que eu estou provendo para o outro departamento, para outra fase do processo, ela é importante porque ela ajuda a construir essa catedral", né. E você ter essa integração entre É, os vários você é pontos, parte dessa realização, né. sim, isso aí gera um resultado de excelência Claro. no final. É, porque aí a pessoa não tá fazendo uma ação mecânica, ele tá construindo algo. Ele tem não sei se você já ouviu falar do tal do Golden Circle, Golden Circle, o círculo dourado. Simon Sinek, não é? É, eu acho que é, isso Comece aí. pelo porquê. Então a pessoa faz assim: o que eu tô fazendo, como eu faço e por que eu faço, Uhum, né. Então, o que eu faço, o como estou fazendo é o mecânico, a instrução de trabalho, hum. né. Tira daqui, põe aqui, faz aqui, aperta lá. É maçante, né, e mecânico o negócio. O que eu faço é a sequência dessas operações mecânicas que eu vou ter que fazer. Sequência primeiro você faz isso desse jeito, depois você faz isso desse jeito, depois Uhum. e o círculo central é o porquê fazer, qual é o propósito. Os 2 círculos externos, você raciocina no lado racional da cabeça. O círculo central, que é o propósito, é no lado emocional. O lado emocional é onde está a tua vontade, onde está a tua garra. Onde toma decisão. Onde você toma uma decisão. Então, se você vai explicar para um operador o que fazer e o como fazer, você está perdendo tempo, porque está entrando num vídeo e saindo pelo outro. Ele vai fazer do jeito dele quando você não estiver olhando.
né. Agora, se você ensinar o propósito para ele, a razão dele estar fazendo aquilo, meu amigo, muda radicalmente o processo. Eles chamam de empowerment, né. Empowerment, né. Não, mas Empoderar, ele se engaja. engaja dentro do negócio, ele toma gosto no negócio, aquilo passa a ser cria dele. Uhum. Então, e esse golden circle é muito importante, porque explicar pelas beiradas, você saiu dali, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não dá engajamento. Agora, se ensina só o propósito, o resto eles descobrem. Muito Se você legal. tiver um processo azeitadinho, lean, Hum. e apresentar para ele, ele não vai ter outra forma de fazer que não aquela, porque se fizer diferente já vai ser mais difícil, vai tomar mais tempo, vai ser mais pesado, vai ser mais demorado. E aí ele vai acabar gerando sustentabilidade, porque o jeito que você apresentou foi muito bem desenhado e O muito melhor jeito, e o melhor jeito, né, para aquele pra propósito, aquele né. propósito. Por isso que o lean é importante, né. Eu acho que foi você que comentou uma vez, né, se você automatizar um processo que não está bem azeitado, é a mesma coisa que você dar uma metralhadora para um macaco, vai ser uma desgraça, Uhum. né, você vai gerar um Problemas problema em escala gigantesca. exatamente, muito mais problemas por minuto do que Exatamente, soluções. exatamente. Eduardo, obrigado, obrigado por essa conversa, foi muito enriquecedor a gente ouvir aqui um pouquinho e aprender sobre solução de problemas, sobre os fundamentos da produção, como que a tecnologia pode ajudar a gente. Novamente eu te agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço a companhia. Se você quiser saber mais sobre o assunto, se você quiser saber como que isso pode te ajudar na prática, aí no teu trabalho, aí na tua fábrica, aí no teu negócio, procure a Nitro. A gente vai ficar muito feliz em achar esse caminho junto com você.